Fala, meus amores! Estou aqui de volta no cenário de sempre, aqui no ateliê. É o cantinho que eu consigo ficar mais tranquila para poder gravar para vocês, trazer bastante novidade, porque os meus filhos ficam lá em casa e eu fico aqui mais tranquila para poder gravar. Então bora lá pro vídeo? Simbora pro tema de hoje. O tema de hoje tá muito legal. Vou falar um pouquinho para vocês sobre tecidos. Eu percebi que ao longo dessa minha jornada eu tinha muita dificuldade de entender sobre os tecidos e saber qual seria melhor na hora de escolher. Na hora da produção de uma peça, de durabilidade, ou até mesmo quando a cliente vinha dizendo que estava com um defeito e que não tinha sido culpa dela. Então eu precisava entender qual era a característica do tecido, qual era as funções dele, qual seria o problema que ele poderia me trazer no futuro, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre esse tema. Já percebi também que muitas costureiras têm dificuldade de saber sobre tecidos. Muitas meninas aqui no canal já me perguntaram também sobre esse tema. Então, vou trazer aqui um pouquinho pra vocês. Vamos lá. Tecido, eu gosto de separá-lo em 3 categorias. Os naturais, os mais ou menos naturais, que são sintéticos ou passaram por processo sintético, e os super sintéticos, tá certo? O natural são fibras a partir de animal ou vegetal, como por exemplo o linho, o couro animal, deixa eu lembrar aqui mais, a seda, certo? O algodão. São tecidos que têm uma durabilidade maior e eles trazem consigo também vantagens e, óbvio, também desvantagens. Esses tecidos, eles têm um custo mais alto na hora da produção, na hora da escolha, porém ele tem uma vida útil e caimentos melhores. Vou falar um pouquinho aí sobre os 3, né? Mas descartando um pouquinho, falando em fantasia, da seda. A seda é um tecido que ele tem um custo muito alto. E aí, quando vai comprar lá o metro do tecido para fazer uma peça, por exemplo, uma peça de festa, esse custo fica bem elevado. Só para vocês terem uma noção de valores, o metro aí vai estar girando em torno de R$150. Então, sobe muito o custo da peça. O outro tecido também, que traz um pouco de preço, né, um pouco de valor em cima, mas também traz um ótimo caimento, uma ótima qualidade, é o algodão 100%. E aí ele traz aquelas características maravilhosas do algodão, que é a troca de calor, né, a troca de temperatura fácil, ficando com um toque mais macio, um toque mais gostoso. Então tem muita vantagem de utilizar o algodão. O outro tecido é o linho. O linho ele já consegue trazer uma estruturação, uma gramatura, né? Um tecido um pouco com caimento mais alfaiate, com um caimento mais durinho. Mas também fica muito lindo para algumas peças de fantasia ou peças para festa, tá? Vantagem desses tecidos naturais, como eu falei pra vocês, eles trazem essa qualidade de troca, né, de calor, de temperatura. Eles conseguem uma vida útil maior. Eles sempre têm aquela cara de rico, sabe? Aquela cara de qualidade. Eles sempre conseguem trazer essa característica, independente da modelagem. Mas a desvantagem é que esses tipos de tecido naturais, eles amassam muito fácil. Nossa, eu tenho uma aqui, a do Pequeno Príncipe, por exemplo, eu tenho uma calça de dentro, ela é feita de linho. E ela amassa bastante, gente, amassa muito. E amassar é realmente uma característica desses tipos de tecidos. A gente tem um tecido ali também intermediário, né, que é os tecidos que tem um custo um pouco mais baixo do que esses 100% naturais. Mas dependendo da qualidade que vocês encontrem, da gramatura, também sobe um pouquinho o preço. Que são as viscoses, né? Tem outros 2 tipos também, bastante utilizados. Mas voltando um pouquinho mais pra parte de fantasias, né? Que a gente precisa baratear um pouco esse custo. Esse tecido, ele consegue um preço muito bom. E você consegue ele também com uma característica muito legal, que são as gramaturas. Então, se você quer peça mais leve, mais fresquinha, o aniversário é ao ar livre, quente, não tem ar-condicionado, esse tecido consegue um custo-benefício muito perfeito.
E ele também tem esse toque aveludado, esse toque macio que traz também dos tecidos naturais. Lembrando que a viscose, por exemplo, ela é feita da celulose, né? Mas ela passa por alguns processos químicos ali. E acaba sendo intermediário no que a gente chama de sintético e natural, tá certo? Já pulando lá para os tecidos que são mais sintéticos. Lembrando, em relação a amassar, ela com a gramatura mais leve, né? Ela quanto mais fininha a gramatura dela, mais levinha, mais ela amassa, tá? Mas ela amassa menos do que o linho, por exemplo, ou do que um algodão 100%, por exemplo. Uma outra que também se entra aí na característica de intermediário é que as costureiras amam de paixão é a tricoline. A tricoline, ela leva algodão e elastano, que é para poder dar aquele toque mais durinho, aquele encorpado no tecido. E por a trama principal dela, o fio principal dela ser algodão, ela é maravilhoso para os dias quentes também. Porém, como eu falei para vocês, amassa bastante. Quando a gente vai lá para os sintéticos, né, os 100% sintéticos, e aí você vai ver poliamida, mas tem também o poliéster, o elastano, enfim, esses outros tecidos, eles são 100% sintéticos, então eles não passa, né, não faz essa troca de temperatura fácil. Ela acaba esquentando muito, dependendo da peça que você faz para criança, fica muito quente mesmo, gente. E aí a gente volta lá naquela tecla de primeiro conforto quando a gente costura uma peça, principalmente para crianças, tá? Lembrando que os tecidos que eu falei pra vocês, naturais e ali intermediário, eles também podem vir mistos. Eles podem vir ali trazendo um pouquinho na trama dele de algum sintético, onde ele vai amassar um pouco menos, ele barateia no valor, ele muda o caimento, o corte, a textura, o peso dessa peça, se ela é uma peça mais de alfaiataria, ela é mais casual, e aí você consegue fazer essa mescla na hora de produzir suas peças. Gente, entender de tecido é muito importante para você saber, por exemplo, vamos lá, o fio de linho, né? O linho, quando você começa a andar com ele começa a ter um atrito com um cinto ou com uma outra camisa por cima, ou ali entre pernas ele dá bolinhas. Então, se você chegar, por exemplo, um cliente chegar pra você e dizer, olha, tá cheio de bolinhas, mas não fui eu. E realmente não fui ele, a culpa não é dele, é culpa do tecido. O fio, né, a trama ali o fio mesmo, né, do linho, eles não são fios contínuos, tão compridos, eles têm ali, eles são menores, e a partir do momento que tem aquele atrito, ele enrola, criando as bolinhas. Então, você saber disso, você consegue entender a característica desse tecido em relação à durabilidade dele, a algum detalhe que vai aparecer lá na frente. Se vale a pena tirar com um barbeadorzinho aquelas bolinhas, se não vale a pena porque vai estragar a peça a longo prazo. Enfim, você consegue, conhecendo mais de tecidos, vocês conseguem entender a durabilidade dele, entender no processo de produção o que fica confortável para o seu cliente ou não. Hoje eu trouxe aqui um vídeo rapidinho, só dando uma pincelada sobre alguns tipos de tecido para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem a diferença entre eles e poderem buscar na internet, buscar aqui no YouTube mesmo, mais informações sobre tecidos mais detalhados e terem aí uma visão melhor na hora da produção de vocês e entender qual melhor tecido colocar na fantasia, no vestido, na peça que você vai estar produzindo no seu ateliê para alugar. Obrigada, gente, por estarem aqui. Deixa o seu like e me segue.